Senador, bom dia. Quanto tempo a gente não se fala, rapaz? Tudo bem com você? Tá se prevenindo direitinho aí, senador? Sim, bom dia, Mário Ketz. É um prazer falar com a Rádio Metrópole e falar com você. Realmente, eu estou aqui na quarentena. Essa semana eu tive lá em Brasília para a eleição do presidente da nossa CPI, mas já estou de volta a Recife. Semana que vem vou para lá novamente, mas eu pretendo fazer o meu trabalho aqui de Recife remotamente, porque a situação não está fácil. Apesar de eu já ter tomado a primeira dose da AstraZeneca, né? Mas essa doença não lhe dá garantia em nenhum momento. Só depois da segunda dose eu vou ficar mais tranquilo, né? Senador, me conte aí, como é que foi a instalação lá dessa CPI da Covid? Aquele roteiro que a Casa Civil preparou para os ministérios, eu fiquei com a impressão que tinha sido feito pela oposição, que vocês fizeram e espalharam que foi o governo que fez. Como é que é essa história aí, Humberto? Não, realmente a instalação foi um pouco conturbada, né? O governo está muito preocupado com o desenvolvimento desses trabalhos da CPI, essas investigações. O governo, inclusive, tenta permanentemente preparar os seus senadores lá para esse enfrentamento e esse roteiro, né, fez parte de uma espécie de operação Tabajara, né? Ou seja, eles próprios vão dando munição para a imprensa, vão dando munição para a própria CPI. Na verdade, aqueles 23 pontos ali, todos eles já estavam previstos como pontos de investigação por parte da CPI. E, como tal, nós apenas ficamos sabendo que são pontos de preocupação do governo, o que demonstra que ali alguma coisa deve ter que o governo espera que não seja objeto da investigação e que, se for, eles consigam apresentar uma versão. Essa CPI tem uma característica muito interessante, porque ela é cheia de fatos, né? Na verdade, você não tem muita coisa que vai surgir, os fatos existem, e o que nós vamos discutir é por que o governo agiu de um determinado momento, de um determinado modo em um momento, por que é que ele se omitiu em outro, em tal tema que ele deixou de cumprir uma que deveria ser sua responsabilidade. Então, eu acredito que é uma CPI que as coisas são muito claras, o que, de certa forma, reduz a possibilidade de se travar um confronto político que coloque em segundo plano, não é, a investigação dos fatos. Senador, você já há algum tempo aí na política brasileira, participando ativamente dela, você tem esperanças de que essa CPI chegue assim a um resultado que mude pelo menos a orientação do governo em relação à Covid, ou vamos ficar naquele embate político, favor, contra, favor e só? Não, eu espero que isso aconteça, não é? Primeiro, porque esse é um governo que só faz as coisas certas quando é pressionado, né? Então, a CPI, como é um instrumento de investigação, ela é também um instrumento de pressão. Tanto que, na minha proposta inicial, eu defendia que nós começássemos a ouvir os integrantes atuais do governo que têm responsabilidades com a pandemia. No caso, seria o atual ministro, o Marcelo Queiroga, seria o presidente da Anvisa, seria o ministro das Relações Exteriores, né? No entanto, o entendimento foi diferente, mas rapidamente nós vamos ouvir essas pessoas e nós vamos poder cobrar delas o que é que está sendo feito para ampliar o número de vacinas oferecidas no Brasil, o que é que está sendo feito para que não falte o kit de intubação nos hospitais brasileiros, o que está sendo feito para que nós tenhamos ações de isolamento social, já que a vacina sozinha não vai conseguir, até porque nós não temos vacinas, estabelecer o controle sobre a doença. Então, eu espero que
um dos eixos principais da CPI seja o que é que nós ainda podemos fazer para diminuir o tamanho dessa tragédia que nós estamos vivendo. Eu acho que esse é o principal serviço, a principal contribuição que nós podemos dar ao Brasil nesse momento. Além de, obviamente, dar uma resposta às 400 mil famílias que perderam entes queridos, né, durante esse processo do enfrentamento à pandemia. Eu estou conversando com o senador Humberto Costa, PT, Pernambuco. Senador, na realidade fica um pouco difícil, assim, de quem está de fora, acreditar que a postura do presidente, que é quem determina a postura do governo, mude. Porque a gente viu aí o próprio chefe da Casa Civil dizer que tomou a vacina escondido. No dia seguinte, ontem, o presidente, até eu coloquei o vídeo aqui, ao lado do ministro, sem máscara, dizendo, não, esse negócio de tomar vacina, eu vou ser o último que tem que dar o exemplo, quem tiver com medo que vá. O Paulo Guedes dizendo que é importada, o vírus importado da China, dificultando mais uma vez a relação da gente com a China. E aí, senador, como é que é essa situação toda que o presidente mesmo não aceita, não muda, não consegue? Eu acho que não vamos conseguir que ele mude de atitude, né? Mas nós vamos conseguir responsabilizá-lo por boa parte disso tudo que aconteceu. Aliás, uma das coisas que nós estamos querendo investigar é que tudo indica que esse cenário que nós estamos vivendo hoje foi construído intencionalmente, porque o presidente da República foi convencido de que a melhor maneira de enfrentar a pandemia seria deixar a disseminação do vírus, permitir que houvesse um contágio de 70% da população para criar aquilo que se chama de imunidade coletiva. Isso, para algumas doenças simples, que não têm implicações como tem a Covid-19, pode até ser uma estratégia aceitável, embora, na verdade, quem garante essa imunidade é a vacinação na prática, né? Mas para uma doença como a Covid-19, que gera complicações graves, que produz sintomas extremamente importantes, que termina levando a um processo de colapso do sistema de saúde, e, ao mesmo tempo que produz uma grande quantidade de mortes, como nós estamos vendo agora, não é? Com toda certeza, não é a melhor estratégia. Está custando a vida de mais de 400 mil pessoas no Brasil, não é? Então, realmente, se nós comprovarmos que o governo utilizou essa tese, que o governo defende que a melhor maneira de enfrentar a Covid é permitir que ela se dissemine, eu acredito que isso caracterizaria, na verdade, um crime, não é? E o presidente da República precisaria ser responsabilizado por esse crime, porque ele é o maior disseminador de ideias de que não se deva opor qualquer medida para reduzir o processo de disseminação do coronavírus no nosso país. Senador, essa posição da Anvisa em relação à vacina russa Sputnik, você acha que há alguma coisa de ordem política nessa decisão ou não, já que é uma vacina que estava sendo negociada, sobretudo, pelo Nordeste brasileiro? Não, eu não acho que haja alguma coisa política em princípio. Pode haver uma certa má vontade da Anvisa em relação à Sputnik V, porém, parece que também faltam informações importantes, talvez o laboratório Gamaleya não tenha sido tão transparente. Nós confiamos, não é, no profissionalismo
dos técnicos da Anvisa. Mas o que me parece também muito claro é que o governo não mostra interesse em fazer com que haja uma agilização desses processos. A cobrança de informações junto ao Gamaleia, a cobrança de uma celeridade por parte da própria Anvisa, um espírito de colaboração para ajudar na aprovação. Porque, por outro lado, nós temos mais de 60 países que estão aplicando essa vacina com bons resultados, sem acidentes. Então, nós temos que encontrar uma condição de fazer uma avaliação adequada, tanto de um lado com as informações, a transparência por parte do laboratório russo, mas, por outro lado, também com o interesse da Anvisa em fazer uma avaliação equilibrada, que leve em consideração todos os aspectos, inclusive esse de que são muitos os países que estão utilizando a vacina. Eu espero que nos próximos dias nós possamos ter uma reavaliação, que o laboratório russo mande todas as informações que a Anvisa precisa e que ela rapidamente nos dê uma resposta, porque essas 47 milhões de doses, 37 adquiridas pelo consórcio Nordeste e 10 milhões adquiridas pelo próprio governo federal, são urgentes para que a gente possa debelar e controlar a pandemia da Covid-19. Senador, essa tentativa do governo insistindo em tirar Renan Calheiros da relatoria dessa CPI da Covid, no seu entendimento, vai para frente ou vai só o direito de espernear? Não, eu acredito que isso não vai para frente. O Supremo Tribunal Federal não vai interferir numa coisa como essa. Seria o mesmo que alguém quisesse interferir com a escolha de um relator no Supremo para julgar uma matéria, não é? Isso é um assunto interno do Congresso Nacional. O senador Renan Calheiros tem todas as prerrogativas do seu mandato. Se ele não pode ser relator de uma CPI, não pode votar em qualquer matéria, não pode participar das atividades habituais do Senado Federal, né? Eu acho que é somente uma tentativa de desqualificar a CPI, de levantar suspeitas sobre o trabalho. Eu acho que é esse o objetivo que o governo e os seus senadores têm. Mas eu não creio que isso vai prosperar junto ao Supremo, nem junto à sociedade. Senador, do ponto de vista do relatório em si, qual a ideia sua em termos de prazo? Vai dar tempo, no meio de sessões presenciais, outras remotas, de se ter uma decisão ainda a curto prazo que possa ajudar a melhorar esse quadro brasileiro tão perverso hoje em relação à Covid? Eu acho que o prazo previsto ele vai ser cumprido. Nós temos 90 dias, com a possibilidade de uma prorrogação por mais 90 dias. Eu acho que 90 dias é pouco, 60 dias, os 180 dias, eu creio que serão suficientes. Acho até que nós terminaremos antes, pois, como eu disse, nós já temos os fatos, né? E acho que é importante que termine antes também, para que os resultados da CPI, eu creio que é necessário nós endurecermos um pouco mais a nossa legislação sanitária, as penas para os crimes contra a saúde pública, também nós determinarmos atitudes importantes a serem tomadas pelo governo para agilizar o processo de vacinação, para a implementação de medidas de isolamento social, e eu creio que 6 meses poderá ser o tempo suficiente para que nós venhamos a realizar tudo isso e prestarmos um serviço ao Brasil, acredito eu. Senador Humberto Costa, muito obrigado, viu? Bom dia para você, um abraço, é sempre um prazer conversar com você. Um grande abraço, Mário, um abraço a todos os ouvintes da Metrópole, um prazer falar para todo o povo da Bahia. Tchau, senador Humberto Costa Petro.
PT Pernambuco. Vamos para o intervalo comercial, gente.